Forças Armadas brasileiras se preparam e vão fazer um grande exercício militar para se prevenir em relação a uma possível invasão de Nicolás Maduro. Fique por dentro de tudo no vídeo a seguir, logo após a vinheta. Forças Armadas brasileiras se preparam e vão fazer um grande exercício militar para se prevenir em relação a uma possível invasão de Maduro, uma invasão venezuelana, já que já foi anunciado várias vezes abertamente, inclusive já houve movimentos militares nesse sentido, de Maduro anunciar que anexaria, o território ali da Guiana de Essequibo, principalmente em razão da exploração dos campos de petróleo que tem feito a região enriquecer muito rapidamente. Dessa vez, essa será a maior resposta, até hoje, das Forças Armadas brasileiras em relação a essa provocação venezuelana, mesmo porque uma das únicas maneiras, aliás, a maneira mais fácil, com menos dificuldades naturais, territoriais, por assim dizer, de se invadir, se anexar ali a região, o território da Guiana que o Maduro quer, é passando pelo território brasileiro e até agora não há nenhum sinal, pelo contrário, os sinais que existem até agora é de que não haverá nenhum tipo de autorização, nenhum tipo de leniência, para que o Maduro passe pelo território brasileiro para fazer essa invasão, e vai haver aí muito em breve esse grande exercício militar para mostrar o preparo e a mobilização das Forças Armadas brasileiras caso essa provocação do Maduro se transforme numa ação militar efetiva. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, e lembrando que nós estamos aí com o Clube do Livro para você que quer fazer parte, quer ser um dos fundadores da editora Valete. Aliás, eu vou pedir pro editor colocar na tela, nós já temos aí o primeiro título do Clube do Livro da editora Valete. Qualidade pura, senhoras e senhores. Tá muito bonito, uma leitura bastante interessante, que serve, é um clássico, mas que serve muito para os dias atuais, tá? Assim, eu tive a oportunidade de ter contato com a cópia, uma das primeiras cópias físicas ali, tá realmente um material de muita qualidade. Se você quiser ser um dos fundadores e receber esses livros aí na sua casa, é só você clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vamos lá, uma apuração aí do Caio Junqueira, que é jornalista da CNN. Forças Armadas planejam grande ação militar próximo à fronteira com a Venezuela. Um dos objetivos é treinar tropas para uma eventual nova escalada de tensão com o regime de Nicolás Maduro. As Forças Armadas planejam seu maior exercício militar de 2025 próximo à fronteira com a Venezuela. Um dos objetivos da ação é justamente treinar suas tropas para o caso de haver uma nova escalada de tensão com o regime de Nicolás Maduro. Oficiais com quem a CNN conversou relataram que o fato do Maduro ter diminuído sua retórica sobre invadir a região de Essequibo, na Guiana, não assegura a estabilidade da região. Isso porque, na leitura dos militares brasileiros, o rumo do país vizinho, em especial a estratégia militar, é liderada pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, e pelos militares venezuelanos de alta patente que, na prática, sustentam Maduro no poder. A preocupação aumentou nas últimas semanas conforme chegaram às Forças Armadas a informação de que, do lado venezuelano, tem havido movimentação militar nas fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Guiana, como a construção de pequenas pistas de pouso, pontes provisórias e acampamentos de lona entrincheirados. Além disso, após a posse de Maduro, o país vizinho fechou a fronteira com o Brasil. Baseado internamente de Operação Atlas, a ideia das Forças Armadas é que sejam deslocados já a partir do primeiro semestre grande parte do efetivo de veículos blindados e não blindados, além de estimados 8.000 oficiais. Uma coisa que eu lembrei lendo isso aqui, saiu a notícia recentemente, de que o Maduro afirmou que a Venezuela, junto com Cuba, junto com Nicarágua, estavam se preparando para fazer a luta armada. Eu vou pedir pro editor colocar essa notícia na tela. É uma notícia que claramente mostra, um aumento de tom depois. Essa é a presidência, é o mandato, mais controverso do Maduro, porque em outras ocasiões, evidentemente que ele vencia as eleições utilizando da sua coerção, utilizando do monopólio que ele tem, para
distribuir, né, benesses, né, com o Estado, de ameaçar as pessoas, de perseguir inimigos políticos, mas nunca houve provas tão robustas de fraude eleitoral como dessa vez. Ou seja, a avaliação dos países que criticavam o regime de Maduro e continuam criticando é de que nas eleições passadas, ele vencia as eleições, ele tinha de fato a maioria dos votos, mas ainda assim era uma ditadura porque ele obtinha, essa maioria de votos tratorando a Constituição, tratorando o parlamento, tomando medidas ilegais e inconstitucionais, tanto para aumentar a popularidade do seu governo com medidas populistas, como para cercear, os seus adversários políticos, para perseguir os seus adversários políticos. Dessa vez, a posição do Maduro é mais frágil, mais controversa, mais complicada, porque para além de todos os instrumentos ilegais e inconstitucionais que ele já costumava utilizar, nas eleições para se manter no poder, nem tudo isso foi suficiente para ele conseguir maioria nas urnas, A revolta popular é tamanha que mesmo, ele tendo uma base de apoio radical ideológica, que mesmo ele assegurando parte dos votos com compra de votos, que mesmo ele matando candidaturas de opositores, caçando ilegalmente seus direitos políticos, ainda assim ele não conseguiu ter maioria absoluta nas urnas, E daí faz todo sentido, estando numa posição mais ameaçada, como todo animal que esteja encurralado, ele mostra suas garras, que é o que fez aí com esse discurso falando sobre luta armada junto com Cuba e com a Nicarágua. Então vamos lá. O mês escolhido é o mês de novembro, que coincidirá com a COP30 para essa Operação Atlas das Forças Armadas Brasileiras, quando dezenas de autoridades brasileiras e mundiais estarão reunidas em Belém. Militares, porém, garantem que o objetivo da Operação Atlas é muito mais treinar as tropas e mostrar poder de dissuasão do que demonstrar presença militar próximo ao evento. Tanto que o principal palco da operação será Roraima, estado brasileiro que faz fronteira com a Venezuela. O plano prevê, além do treinamento em si, que deve durar cerca de 15 dias, desenvolver a capacidade militar brasileira de logística e transporte em uma região de difícil acesso. Uma graduada fonte do governo relatou à CNN que na primeira vez que Maduro ameaçou invadir Essequibo, no final de 2023, o exército mandou tropas para Roraima, mas houve a leitura de que seria necessária uma maior agilidade caso houvesse real necessidade do uso da força. Aí que já nasceu a ideia de que Roraima fosse o palco de uma ampla operação nesse ano. Além disso, fontes civis e militares ligadas ao planejamento da operação relataram que também há o interesse de setores do governo de demonstrar aos Estados Unidos, cujo novo presidente Donald Trump assume, recentemente, já assumiu, assim que sair esse vídeo, Trump já vai ter assumido o governo, e a Europa, que o Brasil está comprometido com a estabilidade da região e não assistirá passivo qualquer ameaça, tampouco que depende de apoio externo para resolver a situação, Ou seja, o governo Lula quer passar o recado, que apesar de todos os atritos com o governo Trump, ele diz, olha, sabemos, que desde o governo Joe Biden, que já aumentou a recompensa pela cabeça do Maduro, que há o interesse dos Estados Unidos de garantir a estabilidade na América Latina e de acabar com a ditadura de Nicolás Maduro, reconhecendo os verdadeiros vencedores da eleição, que foi a oposição, ao Maduro, Então ele quer mostrar, o governo Lula, as Forças Armadas querem mostrar, olha, nós temos as nossas divergências e etc, mas independentemente disso, nós não temos o menor interesse, não nos beneficia em nada ter uma guerra na América Latina. Acho que o governo Lula tem consciência de que tem problemas o suficiente sem ter uma guerra, nos arredores, na região, entre seus vizinhos, e mais do que isso, evitar que em caso de guerra haja uma intervenção dos Estados Unidos ou da Europa, demonstrando que o Brasil tem capacidade de impedir, ou se não de impedir, de uma vez acontecendo uma invasão, acabar rapidamente com essa invasão, e garantir a estabilidade da região. O Brasil de fato tem essa capacidade? Não sei. E aqui eu tô sendo muito sincero com vocês, Não é nem que eu esteja dizendo não sei ironicamente, com a certeza de que o Brasil não tem essa capacidade. Não sei. Sinceramente, não sei até onde, numa ação militar prática, numa guerra, as nossas forças armadas de fato segurariam a onda. Um detalhe importante dessa operação é que, diferente do que foi feito no primeiro anúncio do Maduro, está envolvendo não apenas o exército, mas também a aeronáutica e a marinha. Então, de fato, é uma ação coordenada em grande escala, mas
de todo modo, acho que o mundo, né, tá de olho, né, nessa região. Não é do interesse da Europa, não é do interesse dos Estados Unidos que a Venezuela, né, aumente o seu poder, ganhe um enorme poço de petróleo e, pior, que tenha instabilidade na América Latina e que haja necessidade de mobilizar forças americanas, europeias, da OTAN de maneira geral, que o pagador de impostos dos Estados Unidos, que já é bastante insatisfeito em regra com o financiamento de intervenções militares ao redor do mundo, também se veja financiando uma intervenção também na América Latina, para além do que se vê na Europa e no Oriente Médio. Bom, vamos observar de todo modo. Espero que não aconteça nada, porque a gente já tem problema o suficiente, o Brasil já está afundado o suficiente com o governo Lula, sem que a gente tenha uma guerra para lidar. E eu não tenho a menor dúvida que, em havendo uma guerra, isso seria um presente para o Lula, porque, como bem nos ensina George Orwell, né, em 1984, né, sempre que você tem um inimigo externo, um ditador, uma pessoa autoritária, totalitária, gosta de ter um inimigo externo. Tanto que o Lula vive criando inimigos que não existem, né? O Banco Central, o FMI, por aí vai. Toda a carreira dele, as elites, né? As elites do olho azul, foi criando inimigos que não existem. Imagina se de fato existir um inimigo, ele vai utilizar isso sempre para aumentar o próprio poder, para endurecer o regime, para restringir liberdades e para se perpetuar no poder, que é o que líderes totalitários fazem quando aproveitam para fazer quando tem um inimigo externo, sob a justificativa de combater aquele inimigo, né?